Ei pessoal, sejam bem-vindas a mais uma live do Cantinho da Nutri. Segunda live de hoje, né? Quem viu eu entrando aqui mais cedo, pegou aí uns 40 minutinhos de uma live com um tema parecido com esse que a gente vai falar agora. Mas o calor não me deixou continuar, meu celular super aqueceu, ele desligou do nada, não tive controle nenhum sobre aquilo. E consequentemente não fiquei com o vídeo salvo, então não ficou disponível no perfil para vocês assistirem. E eu também não fiquei com ele no celular para poder postar no IGTV e tudo mais. Então voltei aqui para falar de novo o que eu tava falando naquela hora, mas de uma outra forma, de uma forma diferente. Então você que tava na outra live e acabou, né, pegando todo o tema, fica aí, porque eu tenho certeza que o tema de agora também vai te interessar. Tem alguém que tá assistindo pela primeira vez, que tá me vendo ao vivo pela primeira vez, ou que a primeira vez era a live que deu errado, mas deu certo? Gente, deu certo porque eu tava no finalzinho, né? Eu já tava resumindo ali tudo que a gente tinha conversado, tudo que a gente tinha falado, mas deu errado porque não ficou salvo, então quem não tava assistindo acabou perdendo o conteúdo. Tem alguém aqui pela primeira vez? Se tiver, gente, prazer, meu nome é Carol, né? Carol Faria, eu sou nutricionista, sou também formada em educação física, né? Não sou personal porque não gosto, não é minha praia. Casei com um para não ter que ser e sou portadora da SOP há 19 anos. Então, fazem 19 anos, né, que eu luto diariamente contra a síndrome do ovário policístico. Há 3 anos trabalho profissionalmente cuidando de mulheres portadoras de SOP. Então, há 3 anos eu cuido de vocês que estão aí me assistindo e ajudo vocês a se livrarem dos sintomas da síndrome do ovário policístico, como acne, queda de cabelo, excesso de pelos. Para algumas pessoas, dificuldade em aumentar a massa muscular, em ganhar peso. Para outras, dificuldade, né, para outras mulheres, dificuldade em perder peso, né, uma parcela aí da população que tem sobrepeso, obesidade e tudo mais. E há 3 anos também ajudo mulheres com SOP a realizarem um grande sonho de se tornarem mães. Então, para quem tá aqui assistindo e é portadora da SOP, fica comigo até o final, que eu tenho certeza que vão ter informações aqui que vão te ajudar, certo? E para quem é novo, seja bem-vindo. Nossas lives acontecem terças, quintas e domingos, sem horário marcado, sem horário fixo. E como que você faz para não perder esse encontro? Tem que seguir o meu perfil e tem que ativar as notificações. Ativando as notificações do Instagram e lá no meu perfil, nos 3 pontinhos que aparecem do lado direito, assim, em cima da sua tela, você consegue ativar notificações de stories e de postagens. E aí, sempre que eu entrar ao vivo ou sempre que eu fizer um post, você vai ser notificado e não vai perder nenhuma informação. Combinado? Gente, vamos lá. Para quem acabou de descobrir a síndrome do ovário policístico, né? O que a gente pode falar para essa pessoa? Existem no mundo 100 milhões de casos de síndrome do ovário policístico. Vocês têm noção do que isso significa? Significa 20% da população em idade fértil, da população feminina em idade fértil. E isso significa que é muita gente, é muita mulher. Só que qual que é o problema, né, gente? São 100 milhões de casos em todo mundo, 20% da população feminina acometida pela síndrome do ovário policístico atualmente, e só metade dessas mulheres é devidamente diagnosticada. O que isso significa? Que quase 50 milhões de mulheres em todo mundo é portador, né, da síndrome do ovário policístico, mas não sabe, não lembra de quando teve o diagnóstico, acha que foi curado, e isso é algo muito sério. Por quê? Quando a mulher não sabe que é portadora da síndrome do ovário policístico, quando a mulher não tem essa informação ou por algum outro motivo acha que foi curada, que teve o controle, que não sofre mais com aquilo, ela vai se agravando. Porque quando a gente não trata, só pode também originar outras patologias e outras doenças muito sérias e crônicas, como diabetes, como doenças cardiovasculares, né, problemas cardíacos, arteriosclerose, trombose, tromboembolia pulmonar, né, doenças de coagulação de forma geral. Também a síndrome do ovário policístico é fator de risco para endometriose, fator de risco para câncer de endométrio. Então, é uma patologia que precisa ser não só devidamente diagnosticada, mas merece atenção e principalmente tratamento. E qual que é o grande problema no diagnóstico da SOP? Muitas mulheres são diagnosticadas no início da adolescência, né? Logo que menstruam a primeira vez. E qual que é o problema nisso? Normalmente são pessoas muito jovens, são mulheres muito novas, que não têm tanta informação assim sobre a SOP, são indicadas ao uso do anticoncepcional, né, do contraceptivo hormonal, e começam a usar anticoncepcional às vezes muito antes de terem uma vida sexual ativa.
Ao longo dos anos, elas esquecem desse diagnóstico, né? Como se elas não tivessem mais a síndrome do ovário policístico e elas acreditam que o anticoncepcional, além de estar tratando, pode também ser o responsável por uma possível cura, que na verdade não existe. A SOP, gente, não tem cura. Mesmo que use anticoncepcional por anos, mesmo que use medicamentos por anos, a SOP não tem cura, como qualquer outra síndrome. Uma vez que você tem a síndrome, você vai ter para sempre. Qual que é a diferença da SOP para outras síndromes? Qual que é a vantagem da SOP para outras síndromes? Ao contrário das outras síndromes, a SOP ela pode passar anos e anos sem ser manifestada. E isso é excelente, né? Uma pessoa que nasce com síndrome de Down, em nenhum momento da vida vai deixar de manifestar a síndrome. Uma pessoa que nasce com síndrome de Cushing, em nenhum momento da vida vai deixar de manifestar a síndrome. Mas a SOP é diferente. Você pode passar meses e até anos da sua vida sem manifestar a síndrome e os seus sintomas. E isso é excelente, isso é uma excelente notícia. E o que vai determinar se você vai ou não manifestar a síndrome? A forma como você lida com ela, a forma como você trata ela no dia a dia, né? O seu hábito de vida, o seu hábito alimentar, o seu hábito em relação às atividades físicas, se você faz ou não atividade física, controle do estresse, sono, estilo de vida, qualidade de vida de forma geral. Então, para você que ou acabou de ter o diagnóstico ou acabou de lembrar que tem o diagnóstico, gente, não tá tudo perdido, né? E você não vai ter uma qualidade de vida pior ou uma baixa qualidade de vida por ser portadora da SOP. Pelo contrário, você pode passar anos e anos da sua vida sem ter manifestações, sem ter sintomas, e isso é excelente, né? Essa é a visão do copo meio cheio, é a visão otimista, e eu chamo até de realista da SOP. E voltando lá ao nosso problema, né? Quando a menina é diagnosticada muito nova, com 12, 13 anos, é indicada ao uso do anticoncepcional, passa anos tomando anticoncepcional, acha que foi curada ou esquece o diagnóstico, ela só vai ser relembrada desse problema quando ela resolve engravidar. Ou, né, quando ela para o anticoncepcional para engravidar, ou quando ela para o anticoncepcional porque teve algum problema de saúde, não pode mais usar o hormônio, ou, enfim, cansou do hormônio e resolveu parar. Daí ela se dá conta de que ela ainda tem a síndrome, porque as manifestações voltam, né? Aqueles sintomas que ficaram mascarados pelo uso do anticoncepcional, eles voltam a aparecer, eles voltam a surgir. E aí a mulher lembra de novo que tem a síndrome do ovário policístico ou tem um novo diagnóstico, né? Quando vai de novo no médico, por queixas, né, dos sintomas, e o médico faz então um novo diagnóstico da síndrome do ovário policístico. E essas pessoas têm muitas dúvidas, né? Tenho certeza, quem foi diagnosticada recentemente ou lembrou que tem síndrome do ovário policístico há pouco tempo? Coloca eu aqui nos comentários. Eu tenho recebido muitas pessoas novas no meu perfil, muita gente chegando agora, né? E essas pessoas têm algumas dúvidas que eu já falei bastante aqui, né? Principalmente no começo, quando eu comecei a falar de SOP, quando eu comecei a falar de tratamento da SOP, mas eu tenho percebido que eu preciso voltar nesse assunto, eu preciso falar de novo, porque essas pessoas que estão chegando há pouco tempo não têm essa informação. E são informações básicas, né, que vão servir aí como base, né, para a sua construção do conhecimento sobre a SOP e seu tratamento. E uma das dúvidas, bastante gente nova, gente, meninas, sejam muito bem-vindas aqui, viu? Uma das dúvidas que provavelmente vocês têm me enviado, que vocês têm me colocado lá no inbox, no direct, é sobre a diferença do ovário policístico para a SOP, né? Muita gente pergunta, Carol, eu tenho ovário policístico, isso significa que eu tenho a SOP? E isso não é uma verdade, tá? Ter o ovário policístico sequer, antes de mais nada, né? Ter ovário policístico, ter cisto no ovário, não é nenhuma obrigatoriedade para que você tenha síndrome do ovário policístico. Muitas e muitas mulheres são portadoras da síndrome do ovário policístico, mas elas não têm ovários policísticos, elas não têm formação de cisto no ovário. Então, isso não é uma obrigatoriedade do diagnóstico. Agora, se você tem ovário policístico, né, e você descobriu quando fez ultrassom transvaginal, ultrassom pélvico ou ressonância de pelve, para você ser diagnosticada com a síndrome, você precisa ter mais pelo menos um critério da síndrome do ovário policístico. Então, como é que funciona isso, né? O diagnóstico da SOP ele é feito por um consenso de Roterdã, que foi um consenso criado aí na década de 80, depois revisto no ano de 2004, e hoje é o critério mais utilizado, né? É a metodologia que a gente mais utiliza, que é mais usada nos consultórios médicos.
E para esse consenso de Rotterdam, o diagnóstico da SOP depende de 2 de 3 critérios. Então, existem 3 critérios de diagnóstico, sendo um deles a formação de cisto no ovário. Se você tem cisto no ovário, você tem um critério. Quais são os outros 2 que precisam ser avaliados? O hiperandrogenismo, que é o aumento dos hormônios masculinos. Esse aumento dos hormônios masculinos pode ser tanto por sintomas clínicos, então queda de cabelo, acne, excesso de pelos e tudo mais, como também pela questão hormonal, né? Quando você faz um exame de sangue e percebe que existe ali aumento de hormônios masculinos, como testosterona, androstenediona, hormônios, né, de característica andrógena. Esse seria, então, o segundo critério. Hiperandrogenismo, que se manifesta tanto por sinais e sintomas, como também no exame de sangue. Pode ser um ou outro. E o terceiro critério é o ciclo menstrual irregular ou anovulatório, ou seja, sem ovulação. É aquela pessoa que menstrua de forma muito irregular ou que não tem ovulação. Algumas mulheres até sangram, né, com uma certa regularidade, mas elas não ovulam. São as pessoas que têm mais dificuldade em engravidar, por exemplo. Então, 3 critérios: ciclo menstrual irregular ou sem ovulação, hiperandrogenismo, que é o aumento dos hormônios masculinos, manifestado por sintomas ou por exames de sangue, e o cisto no ovário. Se você só tem cisto no ovário, você não tem necessariamente síndrome do ovário policístico. Como que você vai saber se você tem a síndrome do ovário policístico ou não? Por uma avaliação médica, que pode ser tanto pelo ginecologista como pelo endocrinologista. O médico ele vai fazer 3 tipos de avaliação para te diagnosticar com a síndrome do ovário policístico. Uma avaliação clínica, uma avaliação por exames de sangue, que é a bioquímica, e uma avaliação por exames de imagem. O exame de imagem serve para ver se você tem ou não o critério dos cistos, né? Cistos que podem ser vistos pelo ultrassom transvaginal, ultrassom de pelve ou ressonância de pelve. Na avaliação clínica, é importante o médico avaliar sinais e sintomas, não só os estéticos, né? Queda de cabelo, acne, excesso de pelos, mas também avaliar se você se sente muito cansado, se você sente muita fadiga, tem muita pouca disposição, se você tem uma necessidade maior por consumir carboidratos, né? Sente uma vontade maior de doce, massa, pão, etc., que são também sinais de uma resistência à insulina, possivelmente em decorrência da SOP. Tá? E uma avaliação bioquímica, onde ele vai avaliar diversos hormônios para saber se você tem essas alterações hormonais e vai avaliar também a resistência à insulina através de exame de glicose de jejum, insulina de jejum, índice ROMI-R e principalmente, gente, curva de glicose de insulina, tá? O único exame que realmente vai diagnosticar a resistência à insulina na mulher portadora de SOP. Você pode ter esse diagnóstico tanto pelo seu ginecologista quanto pelo seu endócrino, tá? Lembrando que são áreas médicas que têm visões diferentes da síndrome, né? O ginecologista, ele vai se preocupar mais com a questão dos cistos, né? Ele vai fazer mais uma avaliação morfológica e anatômica do seu aparelho reprodutor. Então, é natural que o ginecologista preste mais atenção nos sinais dos cistos, enquanto o endócrino, ele fica mais preocupado com as variações e manifestações hormonais, né? E faz todo sentido por conta das formações que as especialidades têm. Eu costumo indicar que as minhas pacientes procurem um endócrino. Por quê? A SOP, gente, é uma patologia de exclusão. Você só pode ser diagnosticada com síndrome do ovário policístico quando outras patologias são descartadas. E a que mais se assemelha à síndrome do ovário policístico chama hiperplasia adrenal congênita, ou HAC. A hiperplasia adrenal congênita tem sintomas extremamente semelhantes aos sintomas da síndrome do ovário policístico e ela também causa hiperandrogenismo, que é o aumento dos hormônios masculinos. Só que a hiperplasia adrenal congênita é uma patologia, uma doença que acomete principalmente as glândulas suprarrenais, ou seja, glândulas que estão acima do nosso rim e que não tem absolutamente nada a ver com o nosso ovário. Então, o médico endocrinologista, ele tem uma visão diferente desse diagnóstico e consegue também avaliar a mulher de uma forma mais ampla e abrangente. É importante que nessa avaliação sejam vistos também hormônios produzidos por outras glândulas além dos ovários, né? O ovário, nosso ovário, é uma glândula produtora de hormônios e esteroides femininos, mas outros hormônios também participam da fisiopatologia da SOP, como hormônio das suprarrenais, hormônios tireoidianos, hormônios da pituitária, da hipófise. Então, existem outras glândulas que precisam ser avaliadas, outros hormônios que precisam ser avaliados, e é por isso que eu sempre encaminho a minha paciente para o médico endocrinologista, que é o médico que vai avaliar esses hormônios de uma forma mais ampla
e com uma visão mais geral, certo? Então é importante ter esse diagnóstico e a nutricionista nunca é o profissional que vai diagnosticar a paciente, que vai falar para você se você tem ou não síndrome do ovário policístico. A gente pode receber o exame, pode entender o que diz esse exame, a gente pode saber se você tem ou não a síndrome do ovário policístico, mas quem vai firmar o diagnóstico e quem vai te dar o diagnóstico é sempre o médico, ou endocrinologista ou ginecologista, certo? Então esse é um fator importante. E é muito importante vocês entenderem que ter ovário policístico não significa ter a síndrome do ovário policístico. E que você pode ter a síndrome do ovário policístico sem ter necessariamente a formação de cistos no ovário ou ter o seu ovário no padrão micropolicístico, tá? Esse é um fator bem importante. Outra pergunta que sempre me fazem, Carol, eu tenho que parar o anticoncepcional para tratar a síndrome do ovário policístico? E não, você não precisa parar, tá? O que você precisa saber é que o anticoncepcional ele não atua melhorando nem tratando a causa raiz do problema da síndrome do ovário policístico. O anticoncepcional ele não atua, inclusive, em parâmetros importantes da SOP, como a resistência à insulina. 94% das mulheres com SOP têm ou desenvolvem resistência à insulina em algum momento da vida. Essa resistência à insulina significa que ela não tem uma capacidade normal e total de absorver e utilizar o carboidrato que ela consome. Isso gera aumento de gordura, principalmente na região abdominal, principalmente, inclusive, nas mulheres magras, né? Então, existem 30% das portadoras de SOP que são magras, mas se incomodam com o acúmulo de gordura na região abdominal. É aquela barriga inchadinha, durinha, parece uma barriga de início de gravidez, né? Se tem alguém aqui que sente isso, coloca aqui nos comentários que você vai ver que você não tá sozinha. E também gera cansaço, fadiga e indisposição. Então, a gente vê muito na mulher com síndrome do ovário policístico um cansaço extremo acompanhado de uma necessidade maior de carboidratos. E isso é bem característico de um quadro de resistência à insulina. E o anticoncepcional não atua nisso. Então, muitas vezes a mulher com SOP que usa anticoncepcional deixa de ter algumas manifestações, como acne, excesso de pelos, queda de cabelo, mas ela não tem a melhora, por exemplo, do quadro da resistência à insulina, do cansaço, da fadiga, da vontade de consumir carboidratos. E ao longo dos anos, se esse quadro não for tratado, ela pode se tornar uma pessoa com diabetes, né? Então, é importante que a gente veja a síndrome do ovário policístico como seu todo, que a gente enxergue, né, a profundidade que a síndrome do ovário policístico traz, principalmente para essa questão metabólica, que gera não só insatisfação corporal, mas também pode ser risco aí para uma doença crônica e degenerativa, como é o caso do diabetes, tá? Agora, não precisa parar o anticoncepcional para tratar a SOP. O que acontece é que usando anticoncepcional, muitas vezes você não tem o diagnóstico de alguns dos fatores, de alguns dos critérios da síndrome do ovário policístico. Então, por exemplo, se você tem cisto no ovário, quando você usa anticoncepcional, esses cistos não se formam. Então, você vai fazer um exame de imagem, você não vai ter o cisto ali, porque o anticoncepcional atua impedindo essa formação. Mas se você já teve alguma vez, se você já teve diagnóstico de ovário policístico alguma vez, se quando você não usa anticoncepcional esses cistos aparecem, você tem esse critério. Ele só não está sendo manifestado pelo uso do hormônio. Outra alteração muito comum, ciclo menstrual irregular. Se você não ovula ou não menstrua quando não usa anticoncepcional, você tem o critério, mas o anticoncepcional impede o diagnóstico dele se você estiver usando. Então é preciso sempre avaliar também essa paciente quando ela não usava o anticoncepcional ou se ela fica um tempo aí sem usar, a gente aproveita para fazer o diagnóstico nesse período. Agora, o tratamento da SOP, gente, ele se baseia em quê? Estilo de vida, né? Dieta, atividade física, controle do estresse, noite bem dormida, né? Controle do sono, melhora da disposição, uso de alimentos funcionais, suplementos fitoterápicos. Isso tudo você pode fazer mesmo enquanto usa o seu anticoncepcional. Se o anticoncepcional é seu método contraceptivo de escolha, não tem por que você parar para tratar a SOP. O que você não pode é se deixar levar, né, pela ausência dos sintomas, porque o anticoncepcional está ali agindo a seu favor nesse quesito, e esquecer que você tem SOP, né? Esquecer que você precisa tratar, mesmo usando anticoncepcional. E esse é o grande problema, né? O anticoncepcional impede boa parte dos sintomas estéticos e a pessoa acaba se acomodando, ou achando que não tem mais, ou achando que tá sob controle, tá tratado, né? Tá curado, e na verdade não tá. Se você parar o anticoncepcional, os sintomas vão voltar. E provavelmente há uma grande chance, né, deles voltarem piores do que eles eram quando você começou a usar o anticoncepcional.
Mas não precisa, não é uma obrigatoriedade deixar de usar o anticoncepcional para você tratar. Inclusive, para as pacientes que usam o anticoncepcional e pensam em engravidar daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 1 ano e meio, a recomendação é: começa a tratar agora. Porque quando você parar o anticoncepcional ou para tentar engravidar, ou porque realmente foi a data que você estabeleceu para parar de usar o hormônio, daí você tem uma chance maior de não ter os sintomas, né? Dos sintomas não aparecerem, dos sintomas não ressurgirem. Porque você está tratando antes de suspender o hormônio. E esse é o melhor dos mundos, né? Inclusive, muita gente pergunta: Carol, para entrar no grupo eu preciso estar sem o anticoncepcional? Gente, de forma alguma. No grupo você vai aprender, no grupo de desafios, né? De 30 dias, para quem é novo e não sabe. No grupo de 30 dias, você vai aprender o tratamento da SOP, independente de você usar ou não anticoncepcional. Se você usa anticoncepcional, talvez você não perceba tão nitidamente os efeitos do tratamento, né? Como a pessoa que está sem o hormônio. Mas quando você parar o anticoncepcional, você vai notar que os hormônios, né, vão se manter mais regulares, que você não vai ter tantas manifestações, talvez não tenha sintomas que tinha antes de usar o remédio e por aí vai. Então não é uma exigência, né, parar o anticoncepcional para tratar. E a terceira dúvida que muitas de vocês têm, que me mandam direto no inbox, no Instagram, né? Essa semana recebi muitas perguntas em relação a isso, é se a mulher com SOP pode engravidar. E, gente, não tenho dúvidas de que sim, né? Até pouco tempo atrás, as mulheres achavam que mulheres com SOP não engravidavam, né? Que ter síndrome do ovário policístico era sinônimo de ser estéril, de ser infértil. E, na verdade, a SOP não é motivo de infertilidade, quando ela é única, né? Se a mulher só tem síndrome do ovário policístico, não tem nenhuma outra patologia adicional, ela não é infértil. A SOP traz uma infertilidade transitória, quando ela não é tratada. Então, se a SOP está descompensada, ou seja, se a mulher tem muita alteração hormonal, tem aumento dos hormônios andrógenos, tem ciclos irregulares, tem ovários policísticos, ela vai ter dificuldade para engravidar enquanto ela não corrigir esse quadro. Mas a partir do momento que você trata e corrige essas alterações, a chance de você engravidar tendo síndrome do ovário policístico é a mesma de uma mulher que não tem síndrome do ovário policístico, desde que ela esteja tratada, né? Desde que ela esteja controlada. A questão é que a mulher quer engravidar sem tratar, né? E aí é óbvio que fica muito mais difícil, fica muito mais complicado e para algumas até parece impossível, mas gente, não é. E a prova disso são as nossas 130 grávidas só no ano de 2019, né? Ao longo aí do ano de 2019, a gente ainda tá em setembro, ó, dia 12 de setembro, nós já temos 130 grávidas dos nossos grupos de desafios. Então, se você for ver o percentual, né, das participantes para gestantes, das participantes tentantes para gestantes, o índice de gestação é muito grande, né? A chance de você engravidar é muito grande. Inclusive, gente, eu falei aqui nos stories ontem sobre a questão do aborto, né? A mulher com síndrome do ovário policístico e resistência à insulina, quando engravida sem tratar antes, ela tem 45% de chance de perder o neném. O índice de aborto é muito alto, a chance de aborto é muito grande. E isso é muito triste, porque é quase metade das mulheres. Imagina, a cada 10 mulheres com SOP e resistência à insulina que engravida, quase 5 perdem o bebê. E isso é muito, muito sério. Só que o lado bom da história é que essa mulher, quando faz um tratamento prévio antes da concepção, ou seja, antes da gravidez acontecer, o risco de aborto cai para 5%. Então, a gente consegue reduzir em 40% o risco de aborto só tratando a resistência à insulina antes da mulher engravidar. Então, é muito importante essa conscientização, né? A mulher com SOP se conscientizar de que não basta ela ovular, não basta a gravidez simplesmente acontecer, essa gravidez tem que evoluir, né? Ela tem que continuar grávida pelo período necessário para o neném nascer saudável. E para isso a gente precisa de um tratamento prévio, que é o que a gente ensina nos nossos grupos, tanto os 30 dias contra a SOP, como também no Vem Cegonha. É você realmente preparar a tua casinha, né? É você limpar o teu organismo, é você poder fornecer para o seu bebê o melhor ambiente para ele crescer, para ele se desenvolver e para essa criança nascer no tempo adequado com a saúde que a gente quer que ele nasça. Então é bem importante isso. Mas mulher com SOP pode sim engravidar. Tanto que tem uma pessoa que eu até publiquei esse final de semana, o depoimento dela, gente, foi fantástico. Ela teve uma gravidez ectópica,
ela perdeu uma trompa e um ovário por conta disso, né? Na cirurgia de retirada do neném, ela precisou retirar parte da estrutura, né, funcional reprodutiva dela. Ela ficou com uma trompa e um ovário só. Esse ovário era de padrão micropolicístico, tinha microcistos nele, ela era portadora da síndrome do ovário policístico e ela engravidou no nosso grupo de forma natural, sem usar nenhum remédio, sem usar nenhum indutor, sem usar nenhum medicamento. E os médicos todos falavam pra ela que ela não conseguiria, que pra ela engravidar ela tinha que fazer uma FIV. Qual que é o problema da FIV, gente? Quer dizer, problema, né? Não é um problema, mas qual que é um fato sobre a FIV? Você tem um custo altíssimo para fazer um processo de fertilização, você gasta aí de 10 a 20 mil reais em um processo. Esse processo tem de 40 a 50% de chance de dar certo. E quando a mulher engravida, o risco dela abortar se ela não tiver tido um tratamento prévio também é de 45%. Então, quer dizer, você tem de 40 a 50% de chance de conseguir engravidar no processo, no procedimento. Depois que você engravidou, se você não tiver tratado a SOP e a resistência à insulina antes, você tem 45% de chance de perder o bebê. Então, né, se a gente for tirar uma média disso, você tem 25% de chance de ter um filho através de um processo de FIV se você não tratar antes. Então, olha como a gente reduz o risco em fazer um tratamento prévio, né, em cuidar do nosso organismo, em cuidar do nosso corpo, em procurar um equilíbrio hormonal antes da gravidez acontecer, né, em procurar se nutrir, em procurar se tratar realmente e equilibrar os hormônios antes do processo ser realizado. Isso é muito importante. E a mulher, e o que eu quero que vocês vejam aqui, gente, a mulher com SOP tem a mesma chance de engravidar da mulher que não tem síndrome do ovário policístico. Mas para isso ela precisa tratar. Para isso ela precisa se cuidar, ela precisa cuidar do corpo, do organismo dela e principalmente, né, ter uma alimentação adequada, rica em nutrientes, procurar o consumo dos orgânicos, dos alimentos funcionais, dos chás, dos fitoterápicos que favoreçam a ela a engravidar e a manter esse neném durante toda a gravidez, certo? Tivemos um depoimento espontâneo aqui muito mara de uma participante do desafio, deixa eu ver se eu encontro para ler para vocês. A Dani falou, participei do seu grupo de 30 dias e foi ótimo. Confesso que na época não segui nada, foi um choque, mas aprendi muito. Nem imaginava todos os meus problemas. Mas graças às suas orientações, ela perdeu 10 quilos. Gente, imagina, se uma pessoa que não faz nada no grupo consegue perder 10 quilos, imagina uma pessoa que vai disposta a seguir todas as orientações, né? E Dani, eu não sei qual foi a sua turma, mas provavelmente foi uma turma antiga, né? Foi uma turma anterior. Agora, gente, o desafio... Primeiro que assim, o desafio ele tá sempre, né, em progresso. A gente tá sempre fazendo com que ele se torne melhor. A gente tá sempre atualizando, né? E sempre melhorando, claro, os nossos serviços, né? O nosso valor de crescimento é contínuo. Mas... agora, a partir da turma 66 do Desafio de SOP, a gente está com uma proposta completamente diferente. Eu quero que realmente as participantes dos grupos aprendam a ter autonomia alimentar. Eu não quero mais que as participantes fiquem restritas a uma dieta, a um cardápio, que fiquem cuidando aí de fiquem preocupadas em seguir, né, uma alimentação única. Eu quero que elas realmente saibam o que elas podem, o que elas não podem, né, consumir, como elas fazem isso no dia a dia, como equilibrar as escolhas, como que elas têm realmente autonomia para fazer as próprias escolhas e dessa forma atingir um bom resultado. Então, as turmas novas, inclusive, Dani, te convido a conhecer o novo desafio. Quem fez as turmas antigas, quem participou das turmas anteriores do desafio de síndrome do ovário policístico, pode e deve participar da turma nova, porque além dos conteúdos serem completamente novos, 100% novos, eles também trazem uma proposta completamente diferente do que era antes, né? De dar uma receita de bolo e fazer você seguir aquilo ali, né? E talvez por isso a Dani não conseguiu fazer, né? Não conseguiu realmente seguir 100% das orientações. Agora, não tem como não conseguir, porque é realmente ensinamento, né? É realmente informação, é você conhecer o seu corpo, você identificar as suas manifestações, você ter condições de fazer as suas próprias escolhas, independente de onde você mora, da sua condição financeira, do quanto você investe ou não na sua alimentação, de como é a rotina, horários e tudo mais. A Dani falou que não seguiu nada na época. Dani, faz o novo, porque eu tenho certeza que vai te ajudar. E os conteúdos mesmo, os materiais, os desafios, os e-books, eles são 100% novos, não tem nenhum
né, que é repetido das turmas anteriores, e a grande novidade são as aulas, né? Antes os desafios não tinham aulas, agora eles pegaram uma parte, né, do programa de combate à SOP e do programa Ser Mãe, e a gente tem aulas, tanto minhas quanto de outros profissionais. Então quem entra no desafio de 30 dias contra a SOP ou no desafio Vem Cegonha, tem aulas de endócrino, tem aulas de ginecologista, tem aulas de fitoterapeutas, tem aulas de outras especialidades, né, que vão te ajudar muito também nessa mudança, nessa evolução e nesse aprendizado, que vai ser pra vida, né? É você poder realmente saber o que fazer em cada situação que você estiver passando, sem ter que recorrer a um profissional naquele momento, ou sem ter que recorrer a uma receita de bolo, uma dieta ou alguma coisa assim, né? Isso é libertador, né? Você poder fazer as próprias escolhas, independente de onde você tá e na situação que você tá. E muita gente tá me perguntando sobre a diferença do Vem Cegonha e do desafio de SOP, e eu vou aproveitar para explicar aqui, porque nos stories vai ficar muito longo. Muita gente fala: Carol, eu tenho SOP e eu sou tentante. Eu faço o desafio 30 dias contra a SOP ou eu faço o Vem Cegonha? Gente, se você tem síndrome do ovário policístico, você pode fazer os dois. Tanto faz, né, num primeiro momento, qual você vai escolher. Se você tem síndrome do ovário policístico manifestado, ou seja, tá com ciclos irregulares, tem cistos no ovário, tá com sintomas de queda de cabelo, acne, né, a síndrome está manifestada, o melhor é você começar pelo de SOP. Porque a gente vai cuidar da tua casinha primeiro, a gente vai reequilibrar os seus hormônios, a gente vai cuidar do seu organismo, para que depois a gente foque na fertilidade. Então é um passo anterior a focar 100% na questão da fertilidade. Agora, se você já passou por um desafio, você já está em tratamento, você já conseguiu reequilibrar os seus hormônios, não está manifestando a síndrome, aí você pode ir para o Vem Cegonha, porque a gente vai focar na fertilidade. O Vem Cegonha não é um desafio para quem tem SOP somente. É para quem tem SOP, mas é para quem tem endometriose, mioma, obstrução de trompa, adenomiose, ou até para aquela mulher que não tem doença nenhuma, mas quer se cuidar, quer ter uma gestação mais tranquila, mais saudável, né, com um neném que nasce aí, o bebê que a gente sonha, que é aquele bebê que mama e dorme, né? Então, o Vem Cegonha, ele foca na fertilidade, independente de qual seja a patologia que você tem. O de SOP foca em cuidar da SOP primeiro para depois você engravidar. Muitas e muitas mulheres engravidam durante o desafio de SOP, mas não é esse o foco, né? Tanto que mulheres que não querem engravidar, mas querem tratar a síndrome, também podem e devem fazer o desafio de síndrome do ovário policístico, tá bom? E aí, gente, gostaram da live? 3 conhecimentos, né, que a gente teve aqui no dia de hoje, na segunda live de hoje, mas que até que saiu melhor do que a primeira, né? Quem tava aqui na primeira, conta aí qual foi a melhor. Primeiro, quem tem ovário policístico não necessariamente tem síndrome do ovário policístico, e quem tem síndrome do ovário policístico não necessariamente tem cisto no ovário. Segundo, não precisa parar o anticoncepcional para tratar a SOP, né? Ele não te ajuda a tratar, ele mascara os sintomas, mas se é o seu contraceptivo de escolha, você pode e deve continuar enquanto você trata em paralelo a síndrome e as suas manifestações. E terceiro, mulher com SOP tem a mesma chance de engravidar da mulher que não tem síndrome do ovário policístico, desde que cuide da SOP, desde que trate a SOP, desde que faça uma alimentação adequada, tenha um estilo de vida que seja favorável, certo? E os nossos desafios que começam na segunda-feira. Se você tem SOP, você pode fazer tanto o desafio de 30 dias contra a SOP quanto o Vem Cegonha. Mas se você tem sintomas, se você ainda não tratou a síndrome, começa pelo de SOP. Agora, se você não tem SOP e é tentante, ou tem SOP, já tratou e é tentante, vai pro Vem Cegonha. Os dois estão com as inscrições abertas. O desafio de SOP tem link azul no meu perfil, então é só ir lá no meu perfil e clicar no link que você vai ser direcionada para a página da Hotmart, onde você vai fazer o seu pagamento. Fica tranquila, é 100% seguro. A gente nunca teve problema com a Hotmart, já vendi inúmeros cursos e e-books por eles, também já comprei muitos cursos e eles são 100% seguros e confiáveis. Então, fez o seu pagamento, eu vou ser notificada e aí eu mesma vou te chamar no WhatsApp para bater um papo com você antes do nosso grupo começar. Combinado? Gente, espero que vocês tenham gostado. A gente volta no domingo. Domingo tem live de perguntas e respostas, hein? Então fique esperta aqui nos stories. No sábado eu coloco a caixinha para você deixar a sua pergunta. E aí no domingo, em algum momento do dia, eu entro ao vivo para te responder, certo? E é isso, gente. Compartilhem esse vídeo com quem você conhece, a mulher que você sabe que tem síndrome do ovário policístico, ou as amigas que você sabe que sofrem aí por conta dos sintomas, e me ajuda a levar esse conhecimento também para mais gente, certo? Beijo, meninas, e até a próxima!